Nós celebramos a solenidade de Pentecostes e, portanto, celebramos propriamente o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Na semana passada, quando celebrávamos a ascensão do Senhor, ela era carregada de uma promessa: o Senhor que se eleva aos céus, adentra a eternidade pela primeira vez, Ele que assumiu a nossa condição humana, faz com que a nossa humanidade entre os céus, entre a eternidade, e depois Ele derrama o seu Espírito para que a missão da igreja continue, para que, cheios do Espírito Santo, conseguíssemos realizar a obra do Senhor em nossas vidas. Olha, algo que tem que ficar bem claro, e que se não tivermos essa clareza, nós vamos nos sabotando, é uma compreensão muito equivocada de quem é Jesus. Normalmente, quando olhamos os grandes feitos que o Senhor fez, mesmo o seu desapego, o seu amor aos necessitados, a gente olha e fala: mas é Jesus, né? Em outras palavras, Ele faz o que faz porque é Filho de Deus. Então eu, como não tenho essa condição, eu estou aquém disso e, portanto, eu tenho justificativa de viver uma vida rasa. Quando na verdade não. Jesus, quando assume a nossa condição humana, vai dizer, Efésios, exceto no pecado, há uma palavra no grego que explica muito bem isso, que é kenosis, que significa o autoesvaziamento e mesmo a autoaniquilação de Deus em benefício do ser humano. Ou seja, em outras palavras, Ele se esvaziou da sua condição divina. Ele poderia ter feito o que fez como segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas quando esteve conosco, todo o seu apostolado, tudo que Ele realizou, foi na ação do Espírito Santo. E o grande convite para cada um de nós hoje é que também sejamos cheios do Espírito para conseguirmos realizar a obra de Deus em nossas vidas. Olha o contexto no qual Jesus aparece aos discípulos. Você imagine que Jesus tinha acabado de ser crucificado e o povo estava com medo. Por mais que o Senhor formou esse povo, caminhou com eles, quando eles veem que Jesus é morto e algumas pessoas já tinham tido a experiência com o ressuscitado, o povo está amedrontado ainda. E dá para entender esse medo, sim ou não? É um medo humano. Estão passando a espada no povo. Eles falam: a gente vai ficar aqui trancado mesmo. E Jesus, Ele entra e Ele comunica o que nós mais queremos quando estamos com medo. Todo mundo aqui já passou algum medo na vida, sim ou não? Quando você passa uma situação de medo, seja ela qual for, o que o seu coração mais espera é paz. E é por isso que Ele chega e fala: a paz esteja convosco. Não qualquer paz, mas a paz de ver o Senhor e saber que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele é o Senhor de todas as coisas. Depois Ele mostra as mãos e o lado para dizer: olha, sou eu mesmo. O crucificado é o ressuscitado, e esse é o sentido da rosácea. Se o padre ainda não explicou para você, se você olhar a cruz, você pode perceber que o pano de fundo dela é a rosácea. A rosácea significa, esse vidro aqui, colorido, o ressuscitado. Para todas as vezes que olharmos para a cruz, sabermos que Ele já venceu a morte, Ele ressuscitou. Porque é mais fácil, dizia semana passada, acreditar na crucificação do que na ressurreição, é ou não é? Você pode ser crucificado, sim ou não? Claro que pode. Não estou falando que vai, nem que seja comum acontecer, mas pode. Agora, ressuscitar, gente, é só Deus que faz essa obra. E Ele ressuscitou, ou seja, Ele venceu a morte para nos comunicar o dom do Teu Santo Espírito. E depois, aqui em João já acontece um Pentecostes. Ele sopra o Espírito e a primeira consequência do derramamento do Espírito Santo é o perdão dos pecados. Porque sem o perdão dos pecados, sem estarmos com o coração purificado, nós não conseguimos acolher devidamente o mistério de Deus. Isso serve tanto para os pecados que cometemos, quanto para o perdão que não liberamos. Sabia disso? O perdão que você não libera, seja ele qual for, vai atrofiando o seu coração e lhe impossibilitando de experimentar a presença de Deus. Portanto, se você quer ser uma pessoa curada, cheia do Espírito Santo, começa pelo perdão daqueles que te ofenderam. Começa muitas vezes a perdoar pessoas que fizeram até um grande mal para você. E talvez no seu coração tenha falado bastante disso, porque é uma necessidade hoje. A gente pensa, mas
O que a pessoa fez comigo é imperdoável. É um sofrimento, uma dor que eu não tenho nome para dizer. Mas aí fica a grande questão. Você quer ser cheio do quê? Cheio de amargura? Cheio de ressentimento? Ou ser cheio do Espírito Santo? Olha, quem passa por uma dificuldade de perdoar, sabe o inferno que vai se criando ao longo do tempo. Vai atrofiando. E quando entra em contato com a situação de dor, às vezes, perde até a reação. Certa vez eu ouvi dizer que quem não perdoa, toma a mesma atitude de alguém que toma um veneno, achando que vai fazer mal para o outro. E sabe o que é pior? Às vezes a pessoa que você está com raiva nem sabe que você está assim, é ou não é? E você sofrendo aí, ó, ela vivendo em bem, em paz, progredindo, e o seu coração atrofiado. Quando acontece agora na primeira leitura, Pentecostes, de maneira muito mais bem narrada, o vento que passa, que enche a sala, as línguas de fogo se derramam, não é? Os discípulos aqui, dois fenômenos, oração em língua, glossolalia, e mesmo o fenômeno de falar línguas desconhecidas, xenolalia, e porque todos ouvem as maravilhas de Deus na sua própria língua. O que o Espírito Santo está mostrando? Aqui está aquele que é capaz de romper qualquer barreira. A linguagem de Deus, que é o Espírito Santo, o amor que está entre nós, rompe qualquer barreira que exista, mas é preciso que esvaziemos o nosso coração de tudo que não vem da presença de Deus. Sabe o que mais nos atrapalha na vida? Pode perceber. Preocupação. O que é algo preocupado? Algo que já está ocupado. Se o nosso coração, a nossa vida, já está ocupada de coisas que não são de Deus, como é que Deus vai ter espaço para encher a sua vida? E a todo instante nós estamos respondendo sim ou não à ação do Espírito Santo. Até porque vai dizer a carta aos Hebreus, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, sim ou não? Se não está acontecendo algo em minha vida, se eu não tenho experimentado Deus, o problema está em Deus ou está em mim? Está em mim, é ou não é? É a abertura que nós não temos dado, porque ainda não entendemos que todos temos uma vocação, um chamado específico de Deus, propósito específico, que está condicionado ao seu estado de vida, mas que precisa ser assumido. Vai dizer a segunda leitura, que a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Deus te deu um jeito de se manifestar, há uma maneira de tocar na realidade, que somente você pode fazer, somente você tem esse jeito. Eu costumo dizer que nós podemos ser facilmente substituídos a nível de função. Agora, a nível da marca que deixamos na realidade, não. Tanto a nível de função, não se iluda. Onde você está, talvez um dia você não vai estar mais, e vai vir outra pessoa, e nem vão lembrar muito do que nós fizemos. O que vai ficar mesmo é o legado. Uma pessoa que deixa um legado de princípio e virtude, que viveu uma vida conduzida pelo Espírito Santo, ela é sempre recordada até como padrão de relacionamento. Portanto, o que nós temos que focar é o legado que vamos deixar a nível de obediência a essa palavra que Deus já colocou em nosso coração. Mas o grande problema nosso, nós não temos uma interação adequada com o Espírito Santo. Tem um livro famoso, de um autor muito conhecido, Antônio Rui Marim, que diz o Espírito Santo, o grande desconhecido. Que a gente reza pouco, né? E o problema é que a gente reza muitas vezes, sem saber nem para que pessoa divina estamos rezando, é ou não é? Você está lá rezando, não sabe se é o Pai, se é Jesus, se é o Espírito Santo, que a pouquinho é Nossa Senhora. Aí fica a Santíssima Trindade assim, mas o que está? O que a gente faz? Você sabe que toda ação de Deus na história é trinitária, nunca é separada. É sempre o Pai, por meio de Jesus, na ação do Espírito Santo. Talvez você me fale, mas padre, quando eu peço a intercessão de um santo de devoção, ele intercede para que o Pai, em nome de Jesus, na ação do Espírito, realize a obra. A obra de Deus na história é trinitária, mas o que é específico do Espírito Santo, o que é missão dele é santificar. É ele que santifica. Ele que procede do Pai e do Filho, tem essa missão de trazer esse processo de santificação, mas nós precisamos ser sensíveis à ação do Espírito Santo.
ter essa interação com o Espírito Santo. O seu coração não precisa me falar não, nem levantar a mão. Há quanto tempo você não tem um tempo de qualidade com Deus? Quando eu falo tempo de qualidade, você parar para rezar mesmo. Eu sei que a maioria de nós, se não todos, quando acorda, pelo menos deve agradecer a Deus, espero, né? Quando você vai comer lá, você fala o som da cruz, pelo menos, para agradecer, não é? Você não é pagão, né? Você abençoa o alimento. Com certeza, no final da sua noite, você faz um breve exame de consciência, um exame de consciência mais detalhado. Orações que nós fazemos todos os dias. Mas há quanto tempo eu não paro diante de Deus, sabendo que Ele me fala, gente? Olha, Deus falar não é meramente a escuta humana que nós escutamos a palavra, mas a personalização própria que só o Espírito Santo faz. Não teve vezes que você já veio na igreja e às vezes não foi nem na homilia do padre, alguma palavra lhe saltou aos olhos e foi uma confirmação de Deus e você percebeu isso na sua vida? Mas a gente não progride nessa intimidade, a gente não progride na vida de oração. Aí começa aquele tipo de pensamento que as manifestações de Deus, a resposta de Deus está condicionada a algumas pessoas especiais, melhores, e com a gente é diferente. Não é assim, não é? Deus continua falando aquilo que eu sempre digo. Deus não tem filho que Ele ame mais, filho mais especial. Eu não acredito nisso. A não ser que seja eu, né? Eu aceitaria se fosse eu. Mais do mais, Deus ama a todos incondicionalmente, sim ou não? E Ele quer manifestar a sua graça. Mas há quanto tempo você não ouve? Sabe que os documentos da igreja vão dizer o que nós chamamos de consciência. Olha que expressão bonita. É o sacrário inviolável aonde Deus fala na nossa consciência. Você percebeu que muitas vezes, quando você faz algo que não está de acordo, ou de repente uma palavra mal falada, alguma circunstância, e nos vem um mal-estar, é ou não é? De que aquilo não é correspondente à nossa missão, é o Espírito Santo falando em nós. Sabe aquele exemplo que eu sempre dou do grupo do WhatsApp, sabe? Tem os grupos, né? E tem os subgrupos, sim ou não? Tem um povo que fala, não, pá, da minha família não tem. Não é que não tem, você não tá. Se ninguém te contou ainda, é porque talvez você seja o assunto, né? Aí o povo só conversa coisa santa lá, é ou não é? Os memes que mandam é os mais santos, né? Olha que bonito que Deus fala hoje para nós, ó. Olha o evangelho do dia. Imagina, uma vez na minha família descobri que tinha um grupo, tinha até uma cobrinha assim, ó. Você vê o que tipo de destilamento de veneno, né? Sabe aquele povo que tem a língua bifurcada? Então, esse tipo de conversa. Mas já percebeu quantas vezes, depois de entrar numa conversa como essa, você sentir que não é por aí? Como se você tivesse ingerido um lixo, né? De não se sentir bem e de perceber que isso não corresponde com aquilo. É o Espírito Santo falando, gente. É que acontece que a gente mistifica muita coisa. Ele continua falando. Ele continua agindo na igreja. Em todos os momentos e circunstâncias. A grande questão, quanto você tem falado com Deus? Quanto você tem se comunicado com Ele? Olha, evidente que a maioria de nós não vai conseguir ficar estritamente o dia todo rezando. Mas você consegue se manter em oração se tudo que você fizer, você deixar que o Espírito Santo haja. Você se manter dócil à ação do Espírito Santo. Porque é Ele propriamente que vai movimentando e Ele traz as respostas no tempo certo. É por isso que Pentecostes hoje precisa renovar a nossa experiência de fé. Nós precisamos olhar para dentro de nós e dizer, não, de fato, eu preciso viver uma intimidade maior com Deus. Porque senão nós vamos ver uma experiência de fé de preceito. E parece que eu venho domingo, eu tenho que cumprir o preceito, venho aqui na missa, participo, aí volta a semana, um hiato, uma distância, venho à missa de novo, e parece que eu só vou vivendo de preceito, e não de um Deus vivo, que fala, que age. E talvez nós não acreditamos mais nisso, porque passamos por tantas coisas, e não tivemos a intervenção de Deus que nós esperávamos. Mas repito, o problema jamais está nele. O mais interessado para que a coisa aconteça, para que a mudança ocorra, é Ele mesmo. Faça a experiência hoje de
desejar ardentemente a presença do Espírito Santo, de falar com Ele, do seu jeito. Acorda, já se coloca na presença do Espírito Santo. É Ele que é o Consolador. É Ele quem garante a unidade na igreja. É Ele que agiu por meio de Jesus no seu apostolado. Mesmo quando Jesus vai para o deserto, Ele vai conduzido pelo Espírito. E lá Ele é tentado. Ou seja, Jesus se deixa movimentar pelo Espírito. Aí eu pergunto para vocês, já encerrando, quem é que está conduzindo sua vida? O Espírito de Deus ou o Espírito do mundo? Os relacionamentos que eu tenho estabelecido, os sentimentos que eu tenho nutrido, quem é que está conduzindo? Está sob a luz do Espírito Santo ou está me direcionando para coisas cada vez mais distantes? É por isso que nós temos que tomar cuidado para não entristecer a presença do Espírito em nosso coração por postura de vida que não agradam. Faça a experiência hoje. Peça o Espírito Santo. Coloque as suas situações, mesmo as realidades que você não tem uma resposta, talvez você está procurando. É importante nós termos essa interação com Deus para percebermos que tem um Deus presente, um Deus operante em nossa história. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça e peça a presença do Espírito Santo. Sabe que a nossa alma é onde está a nossa vontade, inteligência, nossos sentimentos, nossa memória. E o Espírito fala, e Deus fala no nosso espírito. Quanto mais tivermos essa clareza de onde Deus fala, de como Deus fala, mais conseguiremos experimentar a providência e mesmo a previdência de Deus, que tem falado ao nosso coração. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida, na sua história. O seu coração deseja, peça, vem Espírito Santo. Deseja essa presença, essa manifestação do Senhor na sua história.